São Paulo. Paulo do Vale. Ô, Fuleco, você tem... O que você tá? Você tá com alguma mancha? Você passou alguma coisa na cara ou é a luz? Por quê? Acho que é a luz. É Vou a luz. ajeitar aqui, vamos ver. Você tá parecendo... Vou baixar um pouquinho aqui. Não, a luz tá parecendo aqueles caras quando vai... parecendo eu quando eu vou pros Estados Unidos, né? Que nem no parque eu ia, nem no circo eu ia. Você tem que passar naqueles negócios lá que o cara vê tudo da gente, vê o cérebro da gente, vê o saco da gente, vê tudo. Vê a bacia da gente, vê tudo da gente. Eles querem descobrir tudo. Se você tem, como eu falei uma vez, 4 pulmões... Eu saí na vez, a única vez que eu saí na vez é quando eu falei que a gente tem 4 pulmões. Eu não sabia que a gente tinha 2 só. Até porque eu não tinha que saber, não tem importância minha. Eu tenho que saber que tem 2 pulmões. Ninguém tem obrigação de saber. Até porque nada. o papo fica com um só. O papo tem um pulmão só. Que não tinha bexiga. Pensei que bexiga era de bexiga. Não sabia que era bexiga. Né? E aí fazendo as paradas todas, agora melhorou. E aí é o seguinte, terça-feira vai fazer alguma coisa? Quer ir jantar comigo naquela parada lá? Não. Tô dentro. Tá dentro? Tô dentraço. Então a gente sai aqui e vai jantar lá na casa dele. Que momento Beleza? isso vai ser. Ok, tô mais Mas não vai fuleco não, hein? Não vai fuleco, Não, hein? Pode ir, que ele é do povo, cara. Pode ir que ele é do povo. Cabe mais um antes de jantar? Não, só ele. Tá Depois bom. do próximo vocês vão. Saquei. Nós vamos tudo junto. Aí nós vamos fazer a campanha. Nós vamos fazer uma arrebentar a boca do balão. nós. Vamos lá, voltando pro futebol. Vai ter panceta nesse jantar aí? Vai. O que então que tá vai... bom. O que Com que... limãozinho. Filho, você vai ver só. Vai ter buchada também. É o seguinte, o que você pode falar do São Paulo? São Paulo tá numa fase, hein, Paulo do Vale? Que fase, né? Ontem perdeu pro Grêmio 3-0 e olha, o Rogério na coletiva falou que todos têm uma parcela de culpa por essa fase do São Paulo, não gostou nada do time, deixou isso muito claro, porém, muita gente culpou o próprio Rogério, né? Por conta da escalação ontem. O Gabriel Sara pelo lado direito, ele falou na coletiva, justificou que escalou esse time e o 3-5-2 para achar um lugar para o Benítez e um jeito do Benítez jogar, mas o Benítez não jogou, né? Começou jogando e foi o pior jogo do Benítez com o Rogério até hoje, justamente como titular. Então, se ele não conseguiu encontrar essa formação para o Benítez jogar, o São Paulo perdeu por 3-0, não garante permanência ainda na Série A, vai depender de alguns resultados para na segunda-feira contra o Juventude, quem sabe, já entrar garantido. Mas caso isso não aconteça, vai precisar pelo menos de um ponto contra o Juventude, segundona, 7 da noite no Morumbi. Hoje foi reapresentação, no final de semana o time trabalha pensando nesse jogo, viu, craque Neto? Tá certo, então. E também, fora as dívidas, né, Gabi e Gustavo Soler, monstro sagrado, as dívidas do... Eu já tinha falado aqui, que era mais de 700 milhões. Isso quando o Júlio Casares nem era o presidente. Olha aí, agora o São Paulo, pela primeira vez, eu acho, na história, né, mostra as dificuldades que está se enfrentando. E isso, quando mostra isso, Gabi, mostra aquilo que a gente falou nos Donos da Bola, que você foi perfeita na televisão. E a gente pensa igual. Não sei se o Paulo também do Vale ou o Gustavo Soler. Isso aí é o Mobral para cair. Que todo mundo que caiu, todos os times que caíram, aconteceu a mesma coisa que o São Paulo. Gabi, Paulo do Vale e Gustavo Soler. A minha pergunta pro PDV era justamente essa, craque. Escapa esse ano, mas as dívidas vão se acumulando, é um tanto de estrangeiro que não tem como colocar dentro do elenco por causa do limite que a gente tem, enfim, a questão do Daniel Alves, tudo isso. E hoje o São Paulo, pela primeira vez na história, divulgou aqueles chamados balancetes, né? Que são os documentos que mostram a situação financeira do clube. E eu queria que o PDV falasse justamente, o Paulo do Vale, eu peço desculpas, não existe mais PDV aqui nesse programa, justamente sobre essa questão, sobre os números divulgados pelo São Paulo e qual é a questão financeira hoje do clube em termos de endividamento. O São Paulo, através do Júlio Casares e essa gestão econômica, tem tentado de alguma forma amenizar, né, com relação às dívidas. Porém, para que isso acontecesse ou para que isso aconteça, o São Paulo teve de fazer novos empréstimos bancários para alongar, né, algumas questões e ao mesmo tempo saldar algumas coisas mais urgentes, né? São Paulo agiu de alguma forma com relação a Daniel Alves, né, num primeiro momento, claro que vai ter de pagar aí bastante tempo para o Daniel Alves, com relação a algumas vendas também, alguns cortes, mas teve de fazer esses empréstimos bancários, mais 154 milhões. E aí a dívida do São Paulo bate um novo recorde, né, nesse trimestre. Então é uma situação, é quase que um buraco sem fundo, podemos dizer assim, essa dívida do tricolor que agora ficou ainda mais evidente
e a gestão Casares de alguma forma não consegue tapar esse buraco, né? Tira de um lugar para pôr em outro e acaba sempre faltando alguma coisa. E agora o São Paulo, para a próxima temporada, né, PDV, muito provavelmente terá que utilizar Cotia novamente como ali o seu banco, né, para poder vender jogadores, tentar equilibrar as contas. Então, muito provavelmente Igor Gomes, Gabriel Sara, jogadores jovens e talentosos do time do São Paulo podem sair na próxima temporada, porque o tricolor vai precisar de dinheiro, fez péssimos investimentos na atual temporada. O Éder é inexplicável a contratação dele, foi atrás do Caleri, que teve uma passagem ok pelo São Paulo, mas desde 2018 não marca mais 10 gols numa temporada. Então São Paulo fez muitas apostas arriscadas, apostas que estavam na cara que eram furadas, e agora muito provavelmente terá que se livrar de alguns jovens atletas para conseguir colocar dinheiro nos cofres, né, PDV? O São Paulo que só praticamente vendeu agora o Paulinho Boia recentemente. E aí existe um plano, né, de negociar o Luan, por exemplo, em janeiro. Mas o Luan se machucou, ficou 2 meses de fora. Isso esfriou um pouco as negociações. Tinha interesse, né? Isso, exatamente. O Igor Gomes não consegue de alguma forma engrenar. Então o São Paulo, por enquanto, acho que não tem o dinheiro que esperava um dia ter com o Igor Gomes. Acho que o mais próximo, o mais valorizado acaba sendo o Gabriel Sara, né, nessa fase ruim. Acho que é o melhor jogador do São Paulo, né, nessa fase ruim de Campeonato Brasileiro. Inclusive, melhor até que o Rigoni nos últimos jogos, principalmente na era Rogério. Então, quem sabe com o Gabriel Sara, mas o próprio Conselho do São Paulo avisou, a gente precisa dobrar com relação às vendas. Não atingimos a meta, atingiu apenas metade dessa meta de vendas estipulada. E aí o São Paulo, com relação a contratações, vai ter que ir atrás de atletas apenas com o contrato livre, né, aquela questão de assinar ali no momento, e aí tentar abaixar ainda mais, reduzir ainda mais o teto salarial do elenco e apostar na base, né? A gente viu ontem, por exemplo, o Juan entrou no jogo, o Caio, de 17 anos, estava entre os relacionados. Então o São Paulo vai tentar negociar esses jogadores que estão aí agora, vindos de Cotia, e ao mesmo tempo dar mais espaço para esses que estão surgindo. Esse deve ser o 2022 do São Paulo, aparentemente. Então tá bom, Paulo do Vale, obrigado aí, terça-feira tamo junto, vamos jantar. Tamo junto, hein? Vamos jantar, você vai poder beber, tá? Eu não bebo, mas você pode beber. Se ele oferecer, eu vai topo. tranquilo. Não, mas ele vai beber, porque ele bebe, pô. Tá bom? Fica com Deus aí, é meu presente pra você de Natal.